bem? Eu sou o Leonardo, paisagista, e vou passar para vocês aqui algumas dicas para manter um jardim vertical saudável e bonito em um apartamento, em uma varanda pequena. Vamos lá. Então, para a gente montar o jardim vertical, a gente precisa analisar primeiro a parede que vai ser trabalhada, né? Vai ser impermeabilizada porque vai ficar um ambiente úmido. Então, a gente impermeabiliza essa parede, né? Esse pedaço, ele é todo impermeabilizado. Depois a gente vai trabalhar com uma tela de sustentação de ferro, né, para ser encaixado os vasos das plantas, né? E essa tela ela precisa ser tratada, né, galvanizada, para não enferrujar. Os vasos mais indicados para a gente trabalhar com esse tipo de jardim é o vaso meia-lua. Ele encaixa perfeitamente na tela de sustentação, né, com a ajuda de uns ganchos. Então tem que ter o vaso, né, e os ganchinhos também para conseguir fazer a montagem do jardim vertical. Depois a gente começa a analisar qual o tipo de planta que vai se adaptar mais nesse local. Se é um local que bate muito sol, se é um local que bate muita sombra ou meia sombra. Então aí já começa a ser analisado o ambiente e qual a espécie que vai se adaptar mais àquele local. Depois de tratar a parede, depois de colocar a tela de sustentação, depois de fazer toda a análise de espécies de plantas, né, que se adaptam melhor para aquele espaço, aí a gente começa a trabalhar agora com a criatividade, né? Pra gente colocar uma forma que fique o mais natural possível, como se fosse um paredão natural mesmo, entendeu? Esqueci de falar um passo atrás, né? Que a gente tem que trabalhar também com a parte de irrigação. Como que vai ser a irrigação desse jardim vertical? O ideal é que seja de forma automatizada, porque isso vai facilitar para a pessoa que vai ter o jardim em casa, né? E vai facilitar o desenvolvimento da planta. É muito mais saudável para ela estar com um vasinho sempre úmido todos os dias. Como o vaso ele é pequeno, ele tem pouco espaço para terra, então ele precisa estar úmido, porque se um dia ou 2 dias que você viajar e esse vaso ele ficar seco, a planta começar a sentir, a não ter água, né, para se alimentar, ela começa a desidratar e aquela folha ela fica danificada, ela não se recupera de um dia para o outro. Então tem plantas que realmente com 2, 3 dias, se não tiver a água, se não tiver úmido o vasinho, você tem que substituir o vaso, substituir a planta, porque ela vai demorar tanto para se recuperar, é melhor você comprar uma outra planta e substituir. Esse sistema é por forma de gotejamento, né? Então as gotinhas vão passando pelos vasos, até o último vaso ser molhado com essa gotinha. Ou seja, você consegue saber o tempo que aquele seu jardim, para aquele local, né? Quanto tempo que ele vai levar para começar a gotejar no último vasinho de baixo. E aí você calcula o tempo certo, se é 5 minutos, se é 10 minutos, e você coloca isso no time do aparelhinho. Então a sua área não vai ficar encharcada com água, né? Porque você calcula certinho o tempo que o seu jardim vai precisar estar sempre úmido. A vantagem de ter um jardim vertical é que ele valoriza bastante o espaço, né, o ambiente. Se for uma varanda, se for um quintalzinho, dependendo de uma área que precisa de um verde e não tem muito espaço, só tem concreto, não dá para colocar muito vaso, então você pode trabalhar com o jardim vertical. Ele é uma ótima forma para valorizar o ambiente e dar aquela sensação de estar perto da natureza mesmo. Porque quando você faz o paredão verde, é como se fosse um pedaço da natureza ali que está na sua casa, naquele ambiente mesmo. E quando ele é instalado corretamente, tem todo o sistema de irrigação funcionando corretamente, ele não dá trabalho, ele se adapta muito bem. E depois que ele se adapta, ele cria um ecossistema naquela parede ali que é muito difícil de fazer manutenção. Quando ele está corretamente instalado, quando ele está corretamente no lugar certo, com plantas adequadas corretamente, você não tem muito trabalho com o jardim vertical. O máximo que você vai ter que fazer é podar algumas espécies que, por exemplo, fique por cima da outra. Então, isso é o máximo que se pode fazer, é cortar um pouco algumas plantas que estão crescendo muito e está cobrindo a outra, né? A de baixo, por exemplo. Mas fora isso, ele fica aquele paredão sempre lindo, sempre verde. Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu fiz aqui no meu apartamento,
como que eu utilizei essa varanda que eu tinha e um lado da parede da varanda. Ficou bem aconchegante e todo mundo que vem aqui adora. Hoje em dia tem várias possibilidades de formas de jardim verticais, né? Você tem aquela opção de ter uma manta que ela vem com umas bolsinhas e você coloca terra e coloca a planta ali. Tem essa forma que eu gosto mais, que seria a tela de sustentação, uma tela de ferro, e você trabalha com os vasos, com ganchos e vai montando o jardim. Qual é a vantagem? Facilita uma manutenção, uma planta que precisa ser substituída ou porque cresceu demais ou porque morreu. Então você simplesmente retira o vaso, troca a planta, coloca o vaso de volta. Se você quer uma planta com muita flor, você sabe que aquela flor ali ela vai durar 1 mês, 2 meses no máximo. Você coloca ela no vasinho entre as folhagens. Quando acabar o período de floração daquela planta e ela morrer mesmo, que é o período dela, você troca o vasinho, coloca outra planta. Então você consegue brincar um pouco com isso. E é isso, se você tiver uma varandinha, uma área que está precisando de um verde e tem pouco espaço, o jardim vertical é uma solução muito boa que valoriza muito o ambiente.